Bora mergulhar num dos textos mais fundamentais da filosofia ocidental, A República, de Platão. Essa é uma obra monumental que encara de frente uma das perguntas mais antigas que a humanidade se faz. Afinal, o que é justiça? E mais, por que a gente deveria se importar com isso? E para começar, vamos direto para um experimento mental muito poderoso que está bem no coração do livro todo. A pergunta parece simples, né? Mas ela é super profunda. Ela meio que obriga a gente a questionar qual é a verdadeira natureza da nossa moralidade, sabe? Para além das aparências, para além da reputação. No livro, contam a história de um pastor chamado Giges. Imagina só, depois de uma baita tempestade, ele acha uma fenda na terra e lá dentro um anel de ouro. E aí ele descobre uma coisa incrível. Ao girar o anel, ele fica invisível. E o que ele faz com esse poder todo? Bom, ele vai direto para o palácio, seduz a rainha, mata o rei e toma o trono para si. Essa história do Giges joga na mesa um desafio central. Os personagens de Platão argumentam que, com um poder desses na mão, tanto a pessoa que se diz justa quanto a injusta fariam a mesma coisa. Isso sugere que as pessoas só são justas por medo do castigo, por medo das consequências e não por um desejo real de fazer o bem. Ok, então como é que Platão, falando pela boca de Sócrates, responde a essa provocação? Bom, a resposta dele começa de um jeito bem inesperado. A sacada do Sócrates é simplesmente genial. Em vez de tentar achar a justiça numa pessoa só, que é algo pequeno e difícil de enxergar, ele propõe construir uma cidade ideal, em teoria. A ideia é que, se a gente conseguir ver a justiça funcionando em grande escala, na cidade, aí sim vai dar para entender como ela funciona dentro de um indivíduo. E essa cidade ideal que ele imagina é construída sobre uma estrutura social bem específica, dividida em 3 classes. Para manter tudo em harmonia, Platão propõe o mito dos metais. É uma história contada aos cidadãos para que cada um aceite o seu lugar na sociedade. A narrativa diz que o Deus que os criou misturou metais diferentes em suas almas: ouro nos governantes, para que governem com a razão, prata nos defensores, para que lutem com coragem, e bronze e ferro nos produtores, para que sustentem a cidade. O objetivo é que cada um cumpra sua função natural para o bem de todos. E é aqui que vem o grande pulo do gato do argumento. Platão pega toda essa estrutura enorme da cidade e a aplica diretamente ao indivíduo, à alma humana. A analogia é perfeita. Olha só. Assim como a cidade tem 3 classes, a alma humana também tem 3 partes. A razão, que busca a sabedoria, deve ser a governante. O espírito, a fonte da coragem e da honra, atua como defensor, se aliando à razão. E os apetites, nossos desejos por comida, bebida e prazer, devem ser como os produtores, provendo o necessário, mas sempre mantidos sob controle. E com isso, a gente chega na primeira grande definição de justiça para Platão. Não é só sobre ações externas, como devolver o que se deve. A verdadeira justiça é uma ordem interna, é a saúde da alma. É um estado de harmonia onde a razão governa, o espírito a apoia e os apetites obedecem. Mas a questão ainda está no ar. Por que essa harmonia interna é de verdade melhor do que uma vida de injustiça que deu certo? Por que o Giges, agora um rei poderoso, não é a pessoa mais feliz de todas? Para responder isso, Platão nos apresenta sua alegoria mais famosa. Ele pede para a gente imaginar prisioneiros numa caverna, forçados a olhar para uma parede onde só veem sombras de objetos, acreditando que aquelas sombras são a única realidade que existe. A jornada para fora da caverna acontece em etapas. Primeiro, o prisioneiro é solto e vê os objetos que criavam as sombras, percebendo o engano. Depois, ele é arrastado para fora, para o mundo exterior, onde a luz do sol, de início, o cega. É uma jornada dolorosa, difícil pra caramba, mas, aos poucos, ele se acostuma e, finalmente, consegue olhar para a fonte de toda a realidade, o próprio sol. O sol, nessa alegoria, representa a forma do bem, a verdade última. E aqui está a resposta final para o desafio dos Giges. A pessoa justa, governada pela razão, é mais feliz porque está em contato com a realidade verdadeira. A pessoa injusta, escrava dos seus apetites, vive no mundo sombrio da caverna, correndo atrás de prazeres que são meras sombras e que nunca vão satisfazer a alma de verdade. E para fechar o argumento com chave de ouro, Platão conclui a República não com uma prova lógica, mas sim com um mito poderoso sobre as consequências eternas das nossas escolhas. Para selar o argumento, Platão nos conta o mito de É a história de um soldado que, dado como morto em batalha, acorda bem na sua pira funerária. Ele retorna para contar o que viu na vida após a morte, uma visão que ilustra por que a justiça importa muito além dessa vida.
Descreve um cenário incrível. As almas, depois de um período de recompensa ou punição, se reúnem para escolher sua próxima vida. E as escolhas revelam tudo. A alma de um tirano, por exemplo, ainda buscando o poder, pode escolher se tornar um animal forte. Mas a alma de um herói cansado de batalhas como Odisseu, sabiamente escolhe a vida tranquila de uma pessoa comum. A escolha de cada um reflete o verdadeiro caráter da alma. A mensagem final do mito, e talvez do livro inteiro, está nessa citação. Nossas vidas são moldadas pelas nossas escolhas. A virtude não é algo imposto a nós. Ela deve ser escolhida ativamente. No final das contas, somos nós, os arquitetos de nossas próprias almas. E assim, toda essa análise nos deixa com a pergunta final de Platão, agora dirigida a todos nós. Essa jornada pela cidade, pela alma e pelos mitos nos leva de volta a uma escolha fundamental sobre como viver. Sabendo que a justiça é a harmonia da alma e a conexão com a verdadeira realidade, a questão que permanece é: que tipo de vida realmente vale a pena ser escolhida?